Você consegue imaginar o que faria se encontrasse uma criança pedindo para enterrar a própria irmã? Isso não é apenas uma pergunta retórica. É o começo de uma história verdadeira que vai desafiar a forma como você vê o valor da vida e o poder de um único gesto de compaixão. Roberto Azevedo sempre foi um homem meticuloso, presidente de uma grande empresa de tecnologia no Recife. Vivia constantemente envolvido em compromissos, números e decisões que movimentavam milhões. Aos olhos dos outros, era um homem bem-sucedido, respeitado, sólido como o concreto dos prédios que ajudava a erguer com seus investimentos. Mas por trás dessa fachada havia um homem quebrado. Desde que perdeu sua esposa 3 anos antes, Roberto havia transformado sua rotina num escudo. Sempre acordava às 5 da manhã, revisava relatórios antes do café da manhã e mergulhava no trabalho até não sobrar espaço para pensar em mais nada. Para ele, viver havia se tornado nada mais que cumprir tarefas. Naquela manhã abafada de dezembro, o sol parecia mais cruel do que o normal. O ar quente grudava na pele como se quisesse tirar o fôlego dos transeuntes. Roberto caminhava pela Rua da Aurora, recém-saído de uma reunião milionária com investidores estrangeiros. Para qualquer outro empresário, teria sido um dia de celebração, mas para ele não havia alegria. Os negócios eram apenas números frios, incapazes de preencher o silêncio que ecoava em sua casa desde a morte de Clara. Enquanto atravessava as ruas movimentadas do centro histórico, observava sem realmente ver. Vendedores ambulantes anunciando suas mercadorias em voz alta, turistas fotografando casarões antigos, trabalhadores apressados equilibrando marmitas de isopor. Tudo fazia parte de uma coreografia diária que conhecia de cor, mas que já não o tocava. O mundo seguia em frente, vivo, barulhento, cheio de pressa, e ele por dentro permanecia inerte. Foi então que ouviu. Um som quase engolido pelo barulho das ruas. Não era música, não era conversa. Era choro, baixo, contido, mas tão profundo que parecia carregar séculos de dor. Roberto parou instintivamente, como se aquele som tivesse puxado algo dentro dele que estava adormecido. Pensou em seguir em frente. Quantas vezes havia ignorado pedidos de ajuda? A cidade estava cheia de histórias tristes, mas havia algo diferente naquela voz. Um desespero cru, desarmado, impossível de fingir que não tinha ouvido. Seguindo o som, seus passos o levaram a um beco estreito entre paredes de tijolos descascados que pareciam guardar segredos sombrios. A luz mal penetrava lá dentro, deixando o ambiente num tom quase cinza, abafado. E foi no final daquele beco que Roberto a viu. Uma menina pequena, não mais que 8 anos, sentada no chão irregular. Seus cabelos castanhos caíam em mechas embaraçadas sobre seu rosto marcado pela sujeira. Suas roupas, feitas de retalhos gastos, estavam encharcadas de poeira e suor. Seus pés descalços mostravam cortes e calos de tanto caminhar em lugares hostis. Mas não era apenas essa cena de miséria que congelou o coração de Roberto. Nos braços frágeis da menina estava um bebê de 2 anos, imóvel como uma boneca esquecida. Sua pele clara estava fria e sem cor, seus lábios secos rachados a cada respiração inexistente, seu corpinho pequeno fraco demais para parecer apenas adormecido. O contraste era brutal. O calor sufocante da manhã e a frieza da criança silenciosa. Os olhos da menina se ergueram, castanhos, transbordando lágrimas. Carregavam uma mistura de inocência e desespero que nenhum adulto deveria ter que suportar, muito menos uma criança. E então, com uma voz trêmula, ela disse palavras que ecoariam para sempre na mente de Roberto. Moço, o senhor pode enterrar minha irmãzinha? Ela não acordou hoje,
e está muito fria. Eu não tenho dinheiro para um funeral bonito, mas prometo que vou trabalhar e pagar quando crescer. Por alguns segundos o tempo parou. Roberto sentiu como se tivesse sido atingido no peito. As palavras da menina perfuraram sua armadura de homem acostumado a negócios e números, e tocaram precisamente a ferida que mais tentava esconder. A lembrança de Clara, sua esposa, definhando diante de seus olhos sem que ele pudesse salvá-la. Agora, diante daquela criança, a impotência voltava como uma onda. Tentou olhar ao redor procurando por um adulto, alguém que fosse responsável por aquelas meninas, mas o beco estava vazio. Apenas ele, a menina e o corpo frágil que ela acreditava não estar mais vivo. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo choro contido da criança, que parecia implorar não apenas por ajuda, mas por alguém que finalmente a visse. Roberto não respondeu imediatamente. Suas pernas pareciam coladas no chão e faltava-lhe o ar. O que poderia dizer diante de um pedido tão cruel, inocente e devastador? Naquele momento, entendeu algo que mudaria o curso de sua própria vida. Havia chegado o momento em que não podia mais se esconder atrás de números, relatórios e reuniões. O peso daquela cena exigia uma decisão. O silêncio do beco parecia esmagar cada pensamento na mente de Roberto. Ele ainda estava paralisado diante da menina quando um impulso quase instintivo o fez ajoelhar-se. Aproximou-se cautelosamente, como se tivesse medo de confirmar o que já sabia, e estendeu a mão para tocar o corpinho do bebê. O frio que sentiu quando seus dedos tocaram a pele pálida foi como uma facada no coração. Mas Roberto não desistiu. Tocou as pontas dos dedos no pescoço frágil, procurando pelo sinal mais improvável. Por segundos que pareceram uma eternidade, nada. E então, um pulso, fraco, quase imperceptível, mas estava lá. A menina não estava morta. O coração de Roberto disparou. O ar que não vinha desde que entrara no beco, agora entrou de uma vez, ofegante, como se tivesse despertado de um pesadelo. Olhou para a menina com os olhos marejados, que continuava segurando a irmã nos braços, como se estivesse segurando o próprio mundo. Ela está viva, disse ele, a voz quebrando. Sua irmã ainda está viva. A reação foi imediata. Os olhos da menina se arregalaram, uma mistura de esperança e incredulidade, como se tivesse ouvido um milagre. Tem certeza? Ela sussurrou, abraçando o corpinho do bebê ainda mais apertado. Ela não se mexe desde ontem à noite. Está tão fria. Roberto respirou fundo. Sabia que não havia tempo a perder. Pegou o celular com as mãos trêmulas e discou para o hospital português, onde ainda tinha contatos por causa das doações que vinha fazendo discretamente desde a morte de sua esposa. A voz firme de um médico experiente atendeu do outro lado. Dr. Henrique, aqui é Roberto Azevedo. Tenho uma emergência pediátrica, uma criança em estado crítico. Estou levando ela agora. Prepare a UTI. Não esperou por uma resposta. Desligou e estendeu os braços para a menina. Me dê sua irmã. Preciso levá-la agora. Por um momento, a menininha hesitou. Seus olhos castanhos cheios de lágrimas avaliaram o homem de terno que havia aparecido do nada. Não sabia quem ele era, mas sabia que não tinha escolha. Com um gesto delicado, passou o bebê para os braços de Roberto, que se surpreendeu com o quão leve ela era para uma criança daquela idade. Sua desnutrição era evidente. Venha comigo, disse ele com firmeza, mas gentilmente. Não vou deixar você sozinha. A menina pegou uma sacola plástica amassada do chão, a única posse que parecia ter, e correu atrás dele.
Enquanto saíam do beco, a cidade permanecia barulhenta e indiferente, como se nada tivesse acontecido. Mas para Roberto, o mundo já não era mais o mesmo. Ele praticamente arrastou a menina até o carro importado estacionado na esquina. As portas se fecharam com um estalo metálico, abafando o barulho das ruas de uma vez por todas. O silêncio dentro do veículo era quebrado apenas pelas respirações curtas de Roberto e pelo choro baixinho da menina. Ele ajeitou o bebê em seus braços, observando o pequeno peito subir e descer com dificuldade. O trânsito no Recife parecia ainda mais caótico naquele dia. Buzinas, motos, zigue-zagueando entre os carros, semáforos ficando vermelhos na hora errada. Cada segundo perdido era uma tortura. Roberto apertava o volante com força, enquanto a menina ao seu lado soluçava baixinho. "Eu tentei, moço," ela murmurou quase sem voz. "Eu dava comida para ela primeiro, sempre. Mas ela começou a ficar quietinha e hoje não acordou. Achei que tinha ido encontrar a vovó no céu." As palavras da menina perfuraram Roberto como lâminas. Sentiu o peso da responsabilidade crescendo em suas mãos. Não se tratava apenas de salvar uma criança. Era sobre não repetir o erro de antes, não deixar a morte vencer mais uma vez diante de seus olhos. Quando finalmente chegaram ao hospital, a equipe médica já estava esperando na porta da emergência. Roberto entregou o bebê nas mãos firmes das enfermeiras, mas não soltou imediatamente. Precisava ouvir o médico dizer: "Vamos cuidar dela a partir daqui", antes de poder abrir os braços. A menina agarrou sua mão com força, seus olhos implorando por uma promessa silenciosa de que ele não a deixaria. Roberto apertou de volta. O vínculo estava selado, e no fundo ele sabia que não havia volta. Aquela cena havia despedaçado sua rotina calculada e o colocado num caminho do qual jamais poderia escapar. Se essa história chamou sua atenção até agora, se inscreva no canal agora, porque o que vem a seguir é ainda mais intenso e você não vai querer perder. As portas do hospital se fecharam atrás de Roberto com um baque surdo. O bebê desapareceu pelos corredores apressados, envolvido nos braços de médicos que já gritavam ordens técnicas. Ele ficou no saguão sem fôlego enquanto a menina se agarrava à sua mão, como se soltar significasse abandono. Minutos depois, um médico surgiu com uma expressão grave. "O estado dela é crítico, mas ainda há uma chance. Desnutrição severa, pneumonia avançada. Precisamos agir rápido." Roberto assentiu, mas a gravidade daquelas palavras o atingiu com força. Não bastava ter encontrado a criança viva. Agora, a verdadeira luta começava. A menina, que finalmente disse que seu nome era Lia, chorava em silêncio ao seu lado. Enquanto esperavam por notícias, uma assistente social se aproximou dele. O crachá em seu peito exibia o nome: Márcia Torres. A ironia de encontrar o nome de sua esposa morta não passou despercebida, e por um segundo sentiu o peito queimar. "O senhor tem parentesco com a criança?" ela perguntou no tom burocrático de quem segue protocolos. "Não", respondeu ele secamente, "mas fui eu quem a trouxe aqui." Os olhos de Márcia se estreitaram. "Então vamos precisar de suas informações. Essa menina não pode simplesmente sair daqui com um estranho. A agência de proteção à criança será chamada." Aquelas palavras foram como gelo derramado pela espinha de Roberto. Pela primeira vez, percebeu que poderia perder Lia, que o sistema poderia arrancá-la de suas mãos a qualquer momento. O aperto da menininha em seus dedos aumentou, como se ela também entendesse. Nos dias que se seguiram, a tensão só aumentou. Lia foi vista por psicólogos e enfermeiras, mas não saía do lado de Roberto sempre que ele aparecia. Dormia em cadeiras ao lado dele e recusava comida quando ele não estava por perto. Isso comovia a equipe, mas também levantava questões. Quem era esse homem para merecer tamanha confiança?
Roberto, por sua vez, estava dividido. Cada vez que olhava para Lia, via o rosto de sua esposa refletido nos últimos dias de vida. A fragilidade da criança cutucava feridas antigas que pensava já ter enterrado. À noite, sozinho em casa, encarava o copo de uísque sem bebê-lo e se perguntava se tinha forças para se envolver novamente. Afinal, o que faria se perdesse aquela menina também? A pressão não vinha apenas de dentro. Márcia, a assistente social, parecia desconfiar de suas intenções. Um dia, ela entrou no quarto improvisado onde Lia estava descansando e proferiu seu veredicto. Há famílias que estão cadastradas há anos na fila de adoção. O que o senhor fez foi nobre, mas não significa que tenha direitos sobre elas. Roberto sentiu a raiva subir. Não estou falando de papelada agora. Estou falando de uma criança que precisa de cuidados imediatos. Se eu não tivesse parado naquele beco, ela já estaria morta. A discussão ecoou pelos corredores, deixando Lia encolhida com medo de que tudo desmoronasse. Mesmo no meio dessa tempestade, havia pequenos vislumbres de esperança. Uma tarde, enquanto esperava notícias sobre o bebê, Lia tirou um objeto amassado de sua sacola plástica, uma foto rasgada, quase ilegível, de uma senhora idosa sorrindo. É minha avó. Ela cuidava da gente. A voz da menina se quebrou como vidro. Depois que ela morreu, ficamos sozinhas. Roberto segurou a foto com cuidado, como se fosse frágil demais para tocar. Aquela imagem, mesmo desbotada, falava de raízes, de perdas, de responsabilidades pesadas demais para ombros tão pequenos. O relógio marcava a madrugada quando o médico voltou com notícias. O bebê sobreviveu à primeira noite. Ainda é cedo, mas ela está respondendo. Lia desatou em lágrimas de alívio, agarrando o braço de Roberto como se quisesse se fundir com ele. Foi naquele momento que ele entendeu. Não se tratava apenas de resgatar duas crianças. Era sobre se resgatar de uma vida sem sentido. A estrada à frente, porém, estava longe de ser fácil. A Agência de Proteção à Criança já havia sido informada. Investigações seriam abertas. Haveria entrevistas, visitas domiciliares, laudos técnicos. Cada passo seria acompanhado de olhares desconfiados e relatórios formais. No entanto, Roberto já estava comprometido demais para recuar. E cada gesto de Lia, cada olhar, cada palavra, cada medo revelado só aumentava sua convicção de que não poderia deixá-la sozinha novamente. E você? O que faria no lugar de Roberto? Enfrentaria o sistema ou deixaria o destino decidir? Escreva aqui nos comentários, eu realmente quero saber. O fórum cheirava a papel envelhecido e madeira encerada. O ar-condicionado estava frio demais, mas Roberto suava por dentro de seu terno escuro. Cada passo que dava no corredor ecoava alto demais, como se todos os olhos estivessem sobre ele. Ao seu lado, Lia caminhava de cabeça baixa, apertando sua mão tão forte que parecia querer se fundir com ele. Na sala do tribunal, o silêncio era quase opressivo. Uma mesa longa, o juiz com uma expressão impenetrável, o promotor de um lado, a assistente social Márcia do outro, diante deles. Roberto sentia o peso do mundo repousando sobre seus ombros. Senhor Roberto Azevedo, o juiz começou com voz firme, estamos aqui para avaliar a situação das menores encontradas sob sua responsabilidade. Palavras burocráticas se seguiram. Protocolos, cadastros, filas de adoção, laudos. Mas Roberto mal conseguia ouvir. Só conseguia sentir o corpinho de Lia tremendo ao seu lado. Quando o promotor se levantou, o golpe veio duro. Meritíssimo, não devemos esquecer que há centenas de famílias esperando anos por adoção legal. O réu é um empresário poderoso, mas isso não o coloca acima da lei. A palavra réu caiu sobre Roberto como uma sentença antecipada. Seu instinto foi se levantar, rebater, gritar,
que não se tratava de poder, mas de vidas. Mas algo o segurou. O olhar suplicante de Lia, pedindo para não deixá-la sozinha. O juiz se virou para ela. Senhorita, pode me dizer seu nome? Sua voz tremeu. Sou Lia. E o que você quer que aconteça agora, Lia? Ele perguntou sem mudar o tom. Um silêncio espesso preencheu a sala. Lia respirou fundo, seus olhos fidem. Chôs no juiz, depois em Roberto. Sua voz era baixa, mas firme, carregando a força de quem havia vivido dores que não pertenciam a uma infância. Quero ficar com ele. Ele não deixou minha irmã morrer, não me deixou sozinha. A sala se agitou com murmúrios. Márcia, a assistente social, pigarreou nervosa. Com o devido respeito, meritíssimo, não podemos basear uma decisão legal nos apelos emocionais de uma criança traumatizada. Foi naquele momento que Roberto explodiu. Levantou-se de um salto, sua cadeira arranhando o chão como um trovão. Traumatizada? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Essa menina é mais forte que muitos adultos que conheço. Cuidou da irmã nas ruas, passou fome para poder alimentar o bebê primeiro. E ainda assim está aqui de pé, pedindo apenas para não ser arrancada da única pessoa que lhe restou. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio, mas Roberto não recuou. Meritíssimo, perdi minha esposa para uma doença que não pude vencer. Passei 3 anos me escondendo em relatórios e reuniões porque não queria sentir a dor da perda novamente. Mas quando encontrei Lia e Júlia naquele beco, percebi que não podia mais fugir. Eu escolhi estar aqui, escolhi lutar por elas, e vou lutar até o fim. A sala ficou em silêncio. O som do ar-condicionado parecia mais alto, os segundos mais longos. Lia chorava baixinho, mas sem soltar sua mão. O juiz apoiou os braços na mesa, olhando por cima dos óculos. Sua voz veio lenta, arrastada, mas com peso suficiente para cortar o ar. O tribunal reconhece o vínculo emocional que foi estabelecido. Considerando o risco social, as evidências de cuidado imediato e o próprio depoimento da criança, concedo a guarda temporária das menores ao senhor Roberto Azevedo. As palavras ecoaram como um estalo de libertação. Lia desabou em seu colo, soluçando, agarrando-se a ele como se finalmente acreditasse que estava segura. Roberto fechou os olhos e respirou fundo, sentindo lágrimas quentes escaparem apesar de anos de contenção. Ele sabia que dali em diante nada seria mais como antes. Se esse momento te arrepiou tanto quanto me arrepiou, deixe seu like agora. Isso nos mostra que você quer mais histórias intensas como essa. O corredor do tribunal parecia mais longo na saída do que na entrada. Roberto caminhava devagar, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Lia andava de mãos dadas com ele, sua pequena mochila plástica balançando no ombro. Seu rosto ainda estava molhado de lágrimas, mas seus olhos refletiam algo novo. Não era mais apenas medo, era uma esperança tímida, quase inacreditável. Lá fora, a cidade continuava com seu barulho habitual. Buzinas, vozes apressadas, passos ecoando nas calçadas. Mas para Roberto, tudo estava silencioso. Mal sentia o vento quente do Recife batendo em seu rosto. Ainda conseguia ouvir a voz do juiz ecoando em sua mente, repetindo aquelas palavras que mudaram o rumo de suas vidas. Autorizo a guarda temporária. Entraram no carro sem falar. Lia encostou a cabeça na janela, os olhos semicerrados, ainda cansada pelo peso dos últimos dias. Roberto ligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ficou imóvel por alguns segundos, as mãos no volante, respirando fundo. Pela primeira vez em anos, não havia nenhuma reunião esperando por ele, nenhum relatório empilhado em sua mesa. Havia apenas o vazio de não saber o que fazer a seguir. Seu Roberto. A voz de Lia quebrou o silêncio.
Ele virou o rosto. Sim, querida. O juiz disse que posso ficar com o senhor agora, mas e se um dia o senhor cansar de mim? As palavras caíram como pedras. Roberto fechou os olhos por um momento, tentando segurar as emoções. Então se inclinou mais perto dela, colocou a mão em seu pequeno ombro e falou baixinho, quase num sussurro. Eu não vou cansar de você. Nunca. O carro seguiu. Chegaram em casa ao entardecer. O portão da mansão se abriu devagar, revelando o jardim perfeitamente cuidado e as janelas espelhadas da fachada. Para Lia, era o mundo estranho, longe das ruas empoeiradas e do beco frio onde havia vivido com a irmã. Ela hesitou antes de entrar. Roberto notou e se abaixou à sua altura. Essa é sua casa agora, disse ele com firmeza, mas gentileza. Você não precisa ter medo. Dentro, o silêncio era diferente do silêncio do tribunal. Havia espaço demais, paredes brancas demais, móveis caros demais. Roberto percebeu que, apesar de todo o luxo, sua casa parecia tão vazia quanto ele havia sido antes de conhecer as meninas. Lia largou sua mochila plástica no canto da sala e ficou parada, olhando ao redor como se estivesse em território proibido. Posso mesmo ficar aqui? Ela perguntou. Sim. Roberto sorriu, mesmo com os olhos ainda vermelhos. Esse lugar nunca fez sentido até agora. Naquela noite, Roberto mal dormiu. Sentou-se na poltrona do quarto, observando a porta entreaberta do cômodo onde Lia havia adormecido pela primeira vez numa cama de verdade. Seu corpo estava encolhido de lado, como se ainda esperasse o frio do chão, mas sua respiração era calma. Pela primeira vez, desde que a encontrara, ela dormia em paz. Roberto apoiou a cabeça para trás e fechou os olhos, mas as lembranças voltaram com força. Clara, sua esposa, frágil na cama do hospital, segurando sua mão nos últimos momentos. Ele nunca conseguira salvá-la, mas agora, de alguma forma, sentia que estava sendo chamado para um novo propósito: salvar aqueles que ainda podiam ser salvos. Na manhã seguinte, acordou antes do amanhecer. Fez café como sempre fazia, mas a cozinha não parecia a mesma. Na mesa, ao lado da xícara de porcelana, estava um desenho infantil numa folha de caderno, linhas tortas formando 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma menina com tranças e outra menina menor, sorrindo. Roberto ficou imóvel, encarando aquele desenho como se fosse um contrato silencioso. Quando Lia entrou na cozinha, esfregando os olhos ainda sonolentos, ele ergueu o papel. Você fez isso? Ela assentiu timidamente. Somos nós. O senhor, eu e minha irmã. O coração de Roberto apertou. Guardou o desenho com cuidado numa pasta de couro, como se arquivasse o documento mais importante de sua vida. Sabia que os dias à frente trariam dificuldades. Os olhos vigilantes das assistentes sociais, a burocracia interminável, a fragilidade do bebê ainda em recuperação. Mas naquele momento, nada importava mais que o fato de que não estava sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, tinha alguém para chamar de família. Se essa parte realmente te tocou, agora é a hora de apoiar nosso canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora. E se já faz parte da nossa família, considere deixar um super thanks. É um gesto que nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Aquela manhã parecia diferente de todas as outras. O sol brilhava pelas janelas da mansão, não mais como um lembrete de vazio, mas como um anúncio de movimento. Risadas infantis ecoavam pelo jardim, misturadas ao som da mangueira que Lia segurava, regando as plantas com um entusiasmo que só uma criança livre poderia ter. Júlia, agora recuperada,
Corria atrás de borboletas, tropeçando nas próprias pernas, mas sempre se levantando com um sorriso. Roberto observava de longe, apoiado na varanda, uma xícara de café esquecida na mão. Não era mais o homem que acordava cedo só para revisar relatórios. Agora os papéis descansavam em pilhas que podiam esperar. Havia descoberto algo que nenhuma reunião milionária jamais lhe oferecera: o significado de permanecer. A casa não era mais silenciosa, nem tão organizada quanto antes. Brinquedos espalhados pelo corredor, desenhos grudados na geladeira, um ursinho de pelúcia esquecido no sofá. Cada detalhe era um lembrete de que aquela mansão outrora fria agora respirava. Pela primeira vez em anos, não tinha medo do silêncio da noite. Sabia que atrás de duas portas havia respirações leves que o mantinham desperto para a vida. Nem tudo era simples. As visitas das assistentes Soqui e Ais continuavam. Havia papéis para preencher, audiências futuras, ajustes diários. Mas por dentro, Roberto já havia tomado a decisão que mudou tudo. Não importava o quão difícil fosse, Lia e Júlia eram sua família. E família não é negociável. Uma noite, sentado na beirada da cama, viu Lia entrar no quarto com passos tímidos. "Posso perguntar uma coisa?" ela disse, segurando um cobertor. "Claro." "O senhor..." Ela se corrigiu hesitante. "O papai acha que eu sou um peso?" Roberto engoliu seco. Ajoelhou-se na frente dela, segurou suas mãozinhas e respondeu devagar. "Você nunca será um peso, Lia. Você é o motivo dessa casa ter luz de novo." Ela sorriu timidamente, mas seus olhos brilharam. Naquele momento, ele percebeu que não eram apenas as meninas que estavam sendo resgatadas. Ele também estava. O que essa história nos mostra é algo que você pode ter sentido em algum momento de sua vida. Não é preciso sangue para alguém se tornar família. Às vezes basta um gesto de compaixão no momento certo. Às vezes tudo o que alguém precisa é de um lugar onde possa simplesmente ser. Nem toda dor pode ser curada, nem todo trauma desaparece. Mas quando há cuidado, quando há presença, até as cicatrizes mais profundas encontram espaço para se transformar em força. Roberto descobriu isso. E Lia também. Talvez essa seja a moral silenciosa dessa história. O amor não apaga o passado, mas é capaz de escrever novos futuros. E agora quero falar diretamente com você que ficou comigo até aqui. Percebeu que de alguma forma essa história também é sobre você? Porque todos nós em algum momento fomos como Roberto, tentando esconder a dor atrás de tarefas, números ou rotinas. E todos nós em algum momento fomos como Lia, apenas pedindo para não sermos deixados sozinhos. Se essa história te encontrou hoje, talvez seja um lembrete de que você não está sozinho. Sempre há alguém que pode ser tocado pelo seu gesto de atenção, pelo seu olhar, pela sua presença. Às vezes você é Roberto, outras vezes você é Lia, e tudo bem, porque o mais importante é não desistir de se conectar. Obrigado por assistir até o final. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas elas importam. Elas importam porque nos lembram do que realmente sustenta a vida. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora de se inscrever e fazer parte dessa comunidade. E se já está inscrito, considere nos apoiar com um super thanks. Cada gesto que você faz fortalece nosso trabalho e nos permite continuar trazendo histórias reais que tocam a alma. E não pare por aqui. Se essa história falou com você, há outra esperando por você logo em seguida, com a mesma intensidade e verdade. Talvez ela também encontre um pedaço do seu coração que precisa ser lembrado de que não está sozinho, porque no final é disso que se trata:
compartilhar histórias que atravessam fronteiras, alcançam corações e nos lembram que o amor, quando é verdadeiro, nunca acaba.